Que as misericórdias e a graça de Deus estejam sobre a tua vida, hoje e todo sempre, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Creia de todo o teu coração. As misericórdias de Deus é muito importante. É o que o homem e a mulher precisa nesta vida. As misericórdias de Deus é amor, bondade e graça, favor que nós não merecemos. Imagina Deus ser a teu favor, o Todo-Poderoso Deus de Israel, ser a teu favor, está do teu lado, está a teu favor. Imagina. Então é as misericórdias de Deus te alcançando. A graça de Deus sobre a tua vida, o favor de Deus que nós não merecemos. É o amor, bondade e graça. É as misericórdias de Deus. Eu nem você merecemos. Nem eu, nem você. Nós não merecemos. Mas Deus faz o favor de nos abençoarmos. Creia de todo o teu coração. Pai maravilhoso, Pai querido, abre o nosso entendimento, Pai. Que o Espírito Santo de Deus fala o nosso coração por intermédio da tua palavra, com unção, com poder. Que haja mudança, que haja transformação de pensamento, de mente, de coração. Que a vida de cada um de nós passe a mudar e ser transformada dia após dia. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida de cada um de nós. Essa pessoa que está inscrita no canal Pastor Olavo Neves no YouTube. Alcance essa pessoa, Pai. Cada pessoa dessa, supre a necessidade de cada uma delas. Essa pessoa que está ouvindo esta oração, essa pessoa que vai ouvir a palavra do Senhor. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe cada uma delas. Que a tua mão esteja sobre a vida de cada uma delas. A tua boa mão seja a favor delas. Amém? Graças a Deus. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Creia de todo o teu coração. Estou com a Bíblia aberta no livro de Salmos. Salmos capítulo 23. A partir do versículo 1. Ouve do começo até o final. Tenha paciência e deixa o Espírito Santo falar teu coração. Para a glória de Deus. O problema da prosperidade dos maus. Olha só, o problema da prosperidade dos maus, que é o mundo, os perversos. Ouve com atenção e você vai desejar a prosperidade de Deus. A prosperidade dos filhos de Deus é diferente. Ouve com atenção. Salmos capítulo 73, a partir do versículo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Cuidado com isto. Essa pessoa que fica observando a prosperidade do mundo, aquilo que parece ser prosperidade da qual agrada a Deus. Porque a prosperidade de Deus agrada a Deus. Leva a pessoa à salvação, à vida eterna. Mas essa prosperidade dos perversos, dos arrogantes, leva a pessoa à ruína, a um final triste. A ser condenado, a ser julgado e condenado ao inferno. Ouve com atenção. E o salmista Asaf, quando ele estava indo para o templo, ele estava observando isso. E ele já vivia assim observando. Satanás colocando na mente dele. Olha só, você está buscando Deus, você está conservando o teu coração limpo na presença de Deus. Olha lá aqueles. É mais abençoado do que você, que não vão na igreja, que não vão no templo, que não adora a Deus, não confessa a Deus. Enquanto você está aí nessa, a tua vida está pior do que a deles. Eles estão melhor do que você. Ele passou a olhar isso e observar assim, como muitos fazem. Cuidado com isso. Porque Satanás, ele é astúcio. Satanás, ele coloca cegueira nos olhos dos servos de Deus e servas de Deus. Cuidado. Não deixa ser persuadido por estas coisas. Não se iluda com as coisas desse mundo. Não vai pela aparência, não. Vai pela razão. Vai pela razão. Ouve a palavra, crê na palavra e praticam a palavra. Asaf, ele estava olhando o mundo. Asaf estava olhando a prosperidade dos perversos, dos arrogantes. Ele teve inveja. Ele deixou ser persuadido pelo diabo.
E ele estava indo para o templo e na mente dele estava vindo essas coisas. Guarda teu coração dessas coisas. Anda no caminho de Deus, crendo que Deus está olhando para ti, está te abençoando e que você vai ter um final feliz. As promessas de Deus, elas vão se cumprir a teu favor. Aquilo que Ele te prometeu. Creia de todo o teu coração, depende de você. Aqui no versículo 4 está escrito: para eles não há preocupações. Olha como ele pensava. O seu corpo é sadio e médio. Não compartilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Olha como Satanás pôs na mente de Asaf, como ele estava vendo. E ele estava revoltado com isto. Ele não estava aceitando isso. Peraí, eu estou servindo Deus, andando no caminho de Deus, sendo íntegro, e a minha vida parece que está pior do que aquela, que não busca Deus, que não serve Deus, que não adora Deus. Eles são cheios de saúde, fortes, gordos, estão bem. É assim que eles olhavam. E via as pessoas do mundo desta forma. Satanás, ele cega muitos servos e servas de Deus desta maneira. Cuidado, vigia. Vigia, não fica olhando, observando a prosperidade do mundo, não. Os perversos, não. Às vezes você está indo para o templo, para a igreja, buscar a presença de Deus, a pé, enquanto muitos perversos estão com seus carrões e passa diante de ti. E você andando, às vezes debaixo da chuva. Às vezes você não tem nenhuma bicicleta para andar. Às vezes você nem roupa tem para vestir. Não se iluda com isso não, você vai ter de sobra. Depois você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, futuramente. Está chegando a tua vez. Não fica observando a prosperidade do mundo não. Não ficam assim. E não pensa que eles não têm problema não, porque eles têm problema. Eles não suportam o que os homens e mulheres de Deus suportam. O mundo não pode suportar, não tem estrutura para suportar. Versículo 6. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Olha só. Montejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Daquilo que eles fazem, depois fica contando com vantagem. E parece que Deus tem prazer naquilo, que Deus vai deixando acontecer. Mas Deus é assim. Deus, ele é generoso para deixar o homem plantar o que quiser plantar. Mas ele é justo para fazer o homem colher o que plantou. Tanto o homem quanto a mulher. Ele não proíbe os homens plantar. Planta o que quiser plantar. A tua vida é sua. Você faz dela o que você quiser. Deus, ele é generoso para deixar você fazer o que você quiser fazer. Porém, ele é justo. Ele é justo para fazer você colher o que você plantou. Hoje, o presente é a sombra do teu futuro. O teu hoje, o teu presente é a sombra do teu futuro. Conforme o que você está fazendo hoje aqui, no teu presente, vai ser o teu futuro, a tua colheita. Os perversos, o mundo não sabe disso. Às vezes tem uns deles que até sabem, mas não entendem e não praticam. Porque ninguém consegue praticar por si mesmo. Tem que ter a participação do Espírito Santo de Deus. Tem que ter a participação do Senhor Jesus. A intercessão do Espírito Santo e do Senhor Jesus. Senão não vale a pena, não dá certo. João capítulo 15. Sem mim nada podeis fazer, o Senhor Jesus falou. Creia na palavra e confia na palavra de Deus. Eles fazem o mal e contam como vantagem, como altivez, como orgulho, aquela coisa toda. Eu já ouvi muito isto. Versículo 9. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Olha só, são os perversos, os ímpios, o mundo, os homens e mulheres que não servem Deus. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe as largos sorvos, que é os regos onde escorre a água. Ou seja, o povo de Deus, servindo Deus, eles começam a observar que aquele povo não sofre como eles sofrem, os que servem Deus.
Aí passam a deixar de servir Deus e vai para o mundo. E depois, meu amigo, sofre que só. Já vi muito isso acontecer. Pessoas que estavam no altar, hoje estão jogados por aí. A culpa não é de Deus, não. A culpa é desse homem e dessa mulher que ficou observando o mundo. E pensou que os que estavam no mundo estavam melhor do que ele. Por conta da prova, da luta que ele estava passando, ele não entendeu que aquela luta, aquela prova ia passar e ia acabar. E depois ele ia ser honrado, abençoado, como Jó foi, como Davi foi, Abraão, Isaac, Jacó, como Moisés, como os heróis da Bíblia foram. Eles foram provados e aprovados, abençoados. E tem muitos que estão no altar, ficam observando o mundo e vê que as pessoas do mundo parecem, é só aparência, está melhor do que quem está no caminho do Senhor. E acaba caindo na astúcia do diabo. E acaba saindo da presença de Deus. O diabo, ele tenta. E muitas vezes ele consegue. Ele é o tentador. Ele coloca na mente da pessoa e a pessoa vai aceitando, vai recebendo. Daqui a pouco, olha a pessoa saindo da presença de Deus, praticando o que o mundo quer que a pessoa pratique. O príncipe das trevas. Ele fez isso com Asaf. Asaf quase caía. Quase escorregava os pés dele, caía, tombava. Quando ele passou a observar a prosperidade dos perversos. Está escrito aí que nós lemos. Ouve atentamente. E aqui ele estava andando para o templo. Ele estava indo para o templo. E Satanás ali perturbando a mente dele. E mostrando para ele a prosperidade dos perversos. A vida dos perversos. Como que eram os homens e as mulheres que não serviam a Deus. Pareciam ser melhor do que eles que serviam a Deus. Hoje não é diferente. Hoje é a mesma coisa, e você tem que lutar e batalhar contra isso. Não caia na cilada do diabo, não caia na cilada de Satanás. Em o nome do Senhor Jesus, versículo 11, e diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eles falam assim, como se Deus não está vendo, como se Deus não sabe de tudo. Ele sabe de tudo, ele vê tudo. E como foi falado que ele é generoso para deixar a pessoa, o homem e a mulher plantar o que quiser plantar, mas ele é justo para fazer, colher o que a pessoa plantou. O mundo não sabe disso. E Deus vai deixando a pessoa plantar. Vai plantando, vai plantando. Quanto mais a pessoa planta, mais a colheita vai ser grande. Quanto mais tempo a pessoa passa nesse mundão, da escuridão, das trevas, mundo tenebroso, onde Satanás é o príncipe, quanto mais essa pessoa planta, maior vai ser a colheita. Quando chegar a colheita, que é a fatura, aí, meu amigo, muitos vão gemer, gritar. Eu sei muito bem o que é isso, que até hoje eu colho. Não é fácil, meu irmão, não é fácil. O apóstolo Paulo colheu, homens e mulheres de Deus da Bíblia colheram, mas na presença de Deus. Eles plantaram na ignorância e depois colheram na presença de Deus. E depois fez outra plantação. Nós vamos colhendo e fazendo outra plantação, uma plantação boa, para ter bons frutos. E Deus vai nos dando a direção. Ouve com atenção, versículo 12. O salmista observando, ó, eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. É o mundo, olha só. Com efeito, inutilmente, conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ele falando, eu conservei puro o meu coração, inutilmente. E lavei as minhas mãos na inocência, inutilmente. Não sei para que eu fiz isso. Enquanto aqueles lá que estão vivendo uma vida toda torta, está melhor do que eu. Não, não é inútil você conservar o teu coração puro, as tuas mãos limpas. Isso é muito importante, meu irmão. Conserva o teu coração puro, as tuas mãos limpas. É muito importante isso para você. Quando você olhar e ver alguém que parece que está mais abençoado do que você, e aquela pessoa não está servindo Deus, parece que a casa deles é mais abençoada do que a sua, eles não estão servindo a Deus, o carro, o veículo, o emprego, as compras que eles fazem é melhor do que a sua, não se iluda com isso. Conserva o teu coração puro, conserva as tuas mãos limpas na presença de Deus, porque tudo isso vale a pena. Satanás estava torcendo isto dentro da mente daquele salmista, Asaf. E Asaf, sem perceber, estava deixando-se levado por isso. Ele quase caía, ele quase tombava. E ele estava indo para o templo, observa bem. Observa bem. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Inutilmente, não foi inútil. Olha só. Pois, de contínuo,
sou afligido e cada manhã castigado. Ele falando, ó, eu fazendo isso e sou afligido, sou castigado toda manhã, tanto sofrimento, tantas lutas, tantas investidas. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí traria traído a geração de teus filhos. Se eu falar qualquer palavra, já estou traindo os filhos de Deus, já estou traindo a minha fé, estou fazendo coisas erradas, enquanto eles falam o que eles quiserem falar. A gente não pode falar como o mundo. Nós temos que ter a linguagem de Deus. Nós temos que ter a linguagem de Deus, nós temos que falar como Deus fala. Creia de todo o teu coração. Você não pode falar como o mundo fala. A tua forma de falar tem que ser diferente. Olha só, versículo 16. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Olha só. Ele andando e pensando, isso é muito difícil. Isso é muito difícil para mim cumprir isso aí. Como é difícil ser crente. Como é difícil ser homem de Deus, ser mulher de Deus. Cumprir a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não dá nada penoso para mim e para você. Ele ajuda eu, ajuda você. Você só não pode estar olhando o mundo, olhando as coisas do mundo, não. Desejando as coisas do mundo, não. Olha para Jesus, anda com Jesus, o Espírito Santo vai te ajudar. O fardo de Jesus é leve, o jugo dele é suave. Asaf estava olhando muito as coisas do mundo. Um jovem, uma criança falou, como é difícil ser crente. Porque tinha que pedir perdão para aquela pessoa que falou mal dele. E ele mesmo teve que pedir perdão para isso. E ele falou, como é difícil ser crente. Deixa o Espírito Santo te ajudar. Não fica olhando para o mundo, não. Asaf estava andando e pensando tudo isso. E quando ele entrou no templo, logo o Espírito Santo bradou e mostrou para ele o fim deles, dos perversos do mundo. Olha só, versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, olha, no templo, e atinei com o fim deles. E agora o Espírito Santo falou o fim deles para mim. Meu Deus, eu não quero pertencer a esse mundo, não. O fim deles é triste. O fim deles é ser julgados e condenados, pena de morte. E morte eterna, inferno, lago de fogo. Quando o perverso, o ímpio morre, alguém do mundo que não serve Jesus morre, acabou a esperança. A esperança resta no julgamento final. E dificilmente alguém escapa. Dificilmente alguém vai ser absorvido no julgamento. Só pelo nome do Senhor Jesus, quem recebe o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. O mundo jamais será absorvido do julgamento. Só por intermédio do Senhor Jesus. Mas quem não receber Jesus, quem não crer no Senhor Jesus, serão julgados e condenados. O fim deles é triste, é lago de fogo, é inferno, é um final, morte eterna. Não são palavras duras, são palavras verdadeiras. Ouve com atenção o que o Espírito Santo está pregando. Deixa o Espírito Santo te ensinar e você ter consciência disso. No versículo 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. O próprio Deus coloca os ímpios assim, porque o fim deles serão tristes. Como ficam de súbito, assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Daqui a pouco eles acabaram, os ímpios acabaram, os perversos acabaram, desceram à sepultura e sem esperança de salvação. Porque morreram sem a presença de Deus, sem dar lugar para o Espírito Santo, sem reconhecer o Senhor Jesus, é o fim deles. Não se iluda com o mundo, não se iluda com as coisas do mundo, não se iluda com aqueles que não servem Jesus, que não vão buscar a presença de Deus e pensam que estão melhor do que você. Não se iluda com isso, não se iluda com isso. É como um sonho, um pesadelo. Aí as pessoas falam, rapaz, eu estou vivendo como um pesadelo. Eu nem acredito que morreram, nem acredito que foram destruídos, mas vão ser todos destruídos, todo ímpio, todo perverso, todo aquele que não confessa a Jesus como único e suficiente Salvador. Deixa o Espírito Santo falar contigo por intermédio da palavra de Deus. No versículo 21 está escrito, quando o coração se amargou e as estranhas se me comoveram. Olha só, ele vendo isso aí, percebendo isso, eu estava embrutecido
e ignorante. Era como um irracional, um animal, a tua presença. Eu não tinha raciocínio, estava pensando no fim deles. O fim deles são tristes. E eu desejei ter o que eles têm. Misericórdia, me perdoe, Deus. Eu estava como um animal irracional. Deus nos fez racional. Nós temos raciocínio, nós sabemos o que é bem e o que é mal. O homem sabe que existe Deus e existe o diabo, existe o reino dos céus e existe o inferno. O homem sabe que vai ver o fim do mundo. Vai ter um fim, vai acabar tudo. Os salvos vai morar com Deus, com o Senhor Jesus. Os condenados vão ficar presos eternamente no lago de fogo, que é chamado de inferno. É conhecido pelos cristãos. Ouve com atenção o que o Espírito Santo está pregando. Ele estava como um animal irracional, Asaf, até ele caiu em si. Versículo 23. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, ele falando. Ó. Isso aqui já foi no templo, no santuário. Ó. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória, como isso é bom, a salvação, a vida eterna. Isso é maravilhoso. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprazo na terra. Não existe no céu outro a não ser o meu Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo que está na terra. Esses são o meu prazer aqui na terra. Eu adoro eles e sirvo eles, eu creio neles, eu confio neles. Não há outro. Deus, Pai, Deus, Filho e o Espírito Santo que está na terra falando conosco. Ainda está na terra. Eu não tenho prazer em outro. Eu não tenho prazer em outro. Louvado seja Deus. No versículo 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Olha o pensamento dele como mudou. Depois que ele chegou no templo, depois que ele chegou no santuário, o Espírito Santo falou para ele o fim do mundo, o fim dos perversos, daqueles que não obedecem a Deus. Aí ele falou, não, abençoado sou eu. Abençoado é você que crê em Deus, que busca Deus, que serve Deus, que está na presença de Deus. O mundo não é abençoado não, meu irmão. Não se iluda com aqueles que estão com seus carrões, morando nas suas mansões, sem a presença de Deus, sem ter o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque tem pessoas que servem Deus, creem no Senhor Jesus, que também têm seus carrões, têm também suas mansões, são ricos, são abençoados. Mas o coração deles é do Senhor Jesus, mas o mundo não, os perversos não. No versículo 27, os que se afastam de ti, eis que perecem. Olha só, os que afastam de Deus, esses serão destruídos, vão perecer. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Deus destrói todos os infiéis. Seja fiel a Deus. Quanto a mim, bem está junto a Deus. Ele falando, olha como mudou. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Asaf mudou totalmente o pensamento dele. Asaf teve Deus como refúgio dele. Ah, Deus, o Senhor é meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio. Ele falou, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Quanto a mim. Olha como ele mudou. Ele olhava a prosperidade dos perversos, porque ele estava como um animal irracional, sem pensar. Ele estava olhando só as coisas materiais. Mas quando ele chegou no templo, o Espírito Santo fez cair as escamas. E ele passou a ver a realidade. O fim deles. E aqueles que servem Deus, que está na presença de Deus, terão um fim glorioso. E ele falou, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Ah, meu irmão, isso é maravilhoso. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio. Ponho o teu refúgio em Deus. Refugia em Deus. Ou seja, confia em Deus. Tenha Deus como a tua fortaleza. Para proclamar todos os seus feitos. E sai falando dos feitos de Deus. Deus fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tudo de bom, tudo de bem, vem da mão de Deus, procede de Deus. Creia de todo o teu coração nessa palavra, confia nessa palavra, toma posse dessa palavra que é de Deus. Para todo aquele que crê, que confia, toma posse. Não deixa Satanás te enganar com as coisas do mundo, não. Vigia o teu coração, guarda o teu coração na presença de Deus. Vigia o teu coração. Não se iluda com este mundo, não. Nem com as coisas deste mundo. Não se iluda com roupa, não. Fica preocupado com roupa, não. Eu tenho tantas camisas, tantas roupas. Só camisa daquelas brancas que você vê eu vestindo aqui, é mais de 30 camisas daquela. Camisa social, são mais de 45 camisas. Tantas calças, eu sempre visto as mesmas, pô, observa.
Estou sempre vestindo as mesmas. Eu não me preocupo com isso, não. O que importa é o meu coração, as minhas vestes dentro de mim. O que importa é as tuas vestes dentro de você. A pessoa tem tantas roupas e fica sempre repetindo as mesmas. Por quê? Porque o que interessa a ela é o Espírito Santo de Deus. Ela está bem com Deus, é o coração dela, é as vestes dela dentro dela. Tem pessoas que se preocupam tanto com as coisas desse mundo e esquecem do principal, que é as vestes dentro dela, o coração dela, a vida dela, a conduta dela. Se esconde atrás de uma maquiagem, de uma fantasia, se esconde atrás de roupas. Isso é bobeira, isso é bobagem, para com isso. Conserva o teu coração para Deus. Mas se você quer vestir todos os dias uma roupa diferente, veste. Mas não deixa o teu coração apartar de Deus. Se você quer viver uma vida regalada, vive. Mas não deixa o teu coração apartar de Deus. Não confia nas riquezas do mundo, nas fascinações do mundo. Confia em Deus. E Deus é contigo, Deus vai te dar um final feliz. Louvado seja Deus. Cuidado com o mundo. Cuidado com as fascinações do mundo. Porque as riquezas do mundo, a prosperidade do mundo tem força e poder para levar as pessoas para o inferno, por conta do coração. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, os teus caminhos. Recebe essa palavra de todo o teu coração e compartilha essa palavra. Que aonde essa palavra chegar, Deus seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Recebe o abraço e o Espírito Santo de Deus te envolva onde você estiver. Em nome do Senhor Jesus. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Glória a Deus.